Então, galerinha, sejam muito bem-vindos à aula sobre 14.133, baseado ali no edital do TCE São Paulo. Inclusive, eu vou abrir o edital do TCE São Paulo aqui com vocês para a gente já dar uma passada nessa parte de obra especificamente, tá? Por quê? Porque eles cobraram ali prioritariamente grande parte ali da 14.133. Então, é mais tranquilo, beleza? Claro, tem mais coisa, óbvio que tem mais coisa, mas evidentemente a gente vai conseguir trocar ideia, vai dar certo, beleza? Cronograma, edital, abra um edital aí também. Espera aí, que eu estou abrindo o edital do lado de cá também. Beleza. Tá bom. Então, com a lei aberta aí, a gente vai começar a trocar ideia. Vocês estão com o PDF aberto aí também. O que acontece? 14.133. Olha a estrutura da lei. A lei começa com âmbito e tudo mais, porém, eu quero que vocês abram no artigo 6º da lei. Esse aqui é o artigo, sem dúvida nenhuma, mais importante da lei, tá? Então, a maioria das questões saem desse artigo aqui. Por quê? Porque são as definições. É um verdadeiro dicionário da 14.133. E eu já botei no nosso PDF algumas definições relevantes. Ó, eu já começo aqui com definições. E eu vou botando as definições relevantes lá para a obra. Eu botei todas? Não. Todas vão estar lá no acelerador e tudo mais. Mas aqui eu botei algumas que eu julgo muito relevantes, tá? E eu vou falando de todas elas, a gente vai bem passo a passo, aqui é uma aula bem tranquila. E além disso, eu quero que vocês abram as questões que eu mandei. Quem não tiver o TEC, abre no TEC. Aquele PDF, no canto superior esquerdo, tem um link lá e vai ser direcionado para esse caderno aqui, tá? É isso, acho que era isso, todas as missões iniciais aí, beleza? Então, o que é, começando com as definições, artigo 6º, o que é obra? Obra é toda atividade estabelecida por força de lei como privativa das profissões de arquiteto e engenheiro. Então, obra é arquiteto e engenheiro, beleza? Que implica intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações, agregados e tudo mais. Primeira coisa que eu falo aqui, arquiteto e engenheiro, é quem faz obra, tá? E aí, formam um todo que inova, arquiteto e engenheiro inovando o espaço físico e tudo mais, acarretando alteração substancial das características originais de bem imóvel. Cara, isso aqui é a coisa inicial para a gente começar a trabalhar com a parte de obra na 14.133. E aí, se eu for descendo aqui, desce mais, a gente tem aqui no inciso 21, serviço de engenharia. Olha em cima. Primeira pergunta que eu vos faço. Qual a diferença entre obra e serviço de engenharia? É a primeira coisa que eu quero saber de diferença. E a própria lei vai dizer a diferença. Quem quiser falar, já mete bronca aí, já abre o microfone e fala. Se for relacionado às perguntas, o troço é interativo. Não precisa nem levantar a mão, já mete bronca e já sai falando aí. Se quiser mandar pelo chat, eu respondo o chat também. Eu fico de olho aqui no chat, aqui, tá? Então, qual que é a grande diferença entre obra e serviço de engenharia? Serviço de engenharia é toda atividade ou conjunto de atividade destinado a obter determinada utilidade, blá, 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 e que não é enquadrada no conceito de obra. Ou seja, a definição de serviço de engenharia é excludente, basicamente. Então, se você sabe o que é obra, você sabe que a obra tem a ver com arquiteto e engenheiro. E serviço de engenharia? Serviço de engenharia também é privativa de arquiteto e engenheiro. Vocês viram? Os dois, tanto obra quanto o serviço de engenharia, os dois são privativos de
arquiteto e engenheiro. Está lá na lei, inciso 21, artigo 6º. Beleza? E qual que é a diferença entre serviço de engenharia e obra? Serviço de engenharia não enquadrada no conceito de obra. Então, se for uma atividade privativa de arquiteto ou engenheiro, ou até mesmo de técnico especializado e tudo mais, destinado a obter utilidade e tudo mais para administração que não seja enquadrado no conceito de obra, vai ser serviço de engenharia. Então, é de arquiteto e engenheiro? Não é obra? É serviço de engenharia. Beleza? É a primeira coisa que todo mundo confunde, é uma problemática isso aqui, tá? Primeira coisa é isso. Vocês conseguiram saber essa diferença? Se sim, estamos caminhando bem. E aí ele vem explicando. Existem alguns tipos de serviço de engenharia. 2 tipos. O serviço comum e o serviço especial. O serviço especial o quê? É aquele que é bem diferente, a heterogeneidade, a complexidade não pode se enquadrar no serviço comum. É outro que também é excludente. Então, o serviço especial é aquele que não é comum. E serviço de engenharia? É aquilo que não é obra e é privativo de arquiteto e engenheiro. E o que é serviço comum de engenharia? É todo serviço de engenharia que tem por objetos lá coisas padronizáveis. Beleza? Então, essa é a primeira missão que a gente vai caminhando aqui. A segunda missão que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte. Desce aqui, desce aqui, desce aqui. Não quero falar disso agora. Não quero. Não. Pregão. Pronto. Vamos lá para o pregão. O pregão é a modalidade de licitação obrigatória para aquisição de bens e serviços comuns, cujo critério de julgamento é o de menor preço ou maior desconto. O maior desconto é uma modalidade nova, né? É um tipo novo que foi instituído na 14.000. E eles vão querer falar técnica, que pregão é para por técnica. Não, é sempre menor preço ou maior desconto. A pergunta é, pregão, eu posso utilizar pregão para obra? Sim ou não? Eu posso utilizar pregão para serviço de engenharia? Sim ou não? Primeira missão é responder isso agora. Beleza? E eu tenho a resposta. A resposta está no artigo 29 da Lei de Licitações, da 14.133. Ele vai falando que concorrência e pregão seguem o rito procedimental comum e tudo mais. E eu sempre adoto o pregão, ele vem explicando aqui, sempre que o objeto possuir padrões de desempenho que possam ser objetivamente definidos, eu vou para o pregão. Até aí tudo bem. Mas eu quero que vocês prestem atenção no parágrafo único do artigo 29. Pregão não se aplica às contratações de serviço técnico especializado. Beleza. Então, serviço técnico especializado de natureza intelectual pode ser por pregão? Não, não pode. Então, é uma coisa muito específica, mas tudo bem. Agora, o que eu quero que é de mais importante é isso. Não pode pregão para obra nenhuma. Eu vou fazer obra, eu posso usar o pregão? Não. Beleza? Eu vou fazer um serviço de engenharia. Eu posso pregão? Não. Beleza? Pode pregão para obra? Não. Pode pregão para serviço de engenharia? Não. Qual é o único serviço de engenharia que pode obra? Desculpa, que pode pregão. A única vez que a gente vai poder usar pregão com serviço de engenharia está aqui, ó. A linha A do inciso 21. Qual que é a linha A do inciso 21? Está aqui. Serviço comum de engenharia. Então, serviço comum de engenharia pode pregão? Sim, pode pregão. Aqui, ó. Isso aqui pode pregão.
Serviço especial de engenharia pode pregão? Sim ou não? Fala aí para mim. Não pode pregão. Beleza? Obra pode pregão? Qualquer uma. Não pode pregão. Pronto. Era a primeira coisa que eu queria começar a trocar ideia com vocês. Ela vai estar disponível? Vai. Então, tamo junto aqui. Belezinha? Abram aí as questões. Abram as questões. Eu quero que vocês cheguem comigo aqui na questão 3, número 3. A respeito do pregão, a nova lei autorizou o uso dessa modalidade para a contratação de serviço técnico, letra A, tá, que eu estou lendo, para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual. Pode para serviço técnico de natureza intelectual? Acabamos de ver que não pode. É para coisa comum. Não, eita, não pode, é para coisa comum. 2, letra B. Não pode ser utilizado para a contratação de serviços comuns de engenharia. Pode pregão para serviços de engenharia? Sim ou não? Serviço de engenharia não pode. Só se for um serviço comum, que foi exatamente o caso que ele botou aqui. Se for no geral, não pode, tá? Então, mas como ele foi para exceção, o serviço comum pode. E aí ele vem falar na letra C, o pregoeiro, e aí vocês vão ver melhor quem é o pregoeiro, não é a missão hoje, tá? O pregoeiro responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo se induzido a erro pela atuação da equipe de apoio, tudo mais, deixa essa quieta aí. Letra D. O pregão deverá ser realizado preferencialmente em sessão pública presencial, online. Poderá ser adotado como critério de julgamento o menor preço ou o quê? Tirei da tela. Pregão eu uso o quê? Menor preço ou maior desconto. Beleza. Então ele veio com essa graça, falar de técnica e preço. Não. Pregão é menor preço ou maior desconto. E aí é o tempo inteiro falando sobre isso, tá? Belezinha? Então o pregoeiro vai responder, claro, individualmente, a não ser que ele tenha sido induzido ao erro. Aí, beleza. Eu acho que mesmo sem saber a teoria, dá para matar essa aqui, né? Dá para matar essa aqui tranquilo, tá? Então, estamos caminhando aqui. Vamos para a próxima. Vamos falar dessa aqui, ó. O documento elaborado, tá? Vamos para mais definições lá do nosso PDF. A gente está no artigo 6º da lei, trabalhando as definições aqui. Próxima definição. Na verdade, não é nem definição. Aqui é uma coisa que rola lá no TEC, é um gráfico aqui que a galera botou que ficou muito bom, que é o roteirinho do início da licitação. Eu quero alguma coisa, você faz um ETP, um estudo técnico preliminar. Um ETP, eu acho que eu tenho um ETP aqui. Depois eu mostro para vocês. Depois do ETP, você tem o termo de referência. Deixa eu abrir um termo de referência aqui para vocês, que esse eu tenho. Eu trabalho com serviço de engenharia lá na Cefaz. Então eu tenho um termo de referência aqui. Eu justamente quis abrir para vocês. Eu quis pegar aqui para abrir. Ó, termo de referência, que foi da arquiteta que a gente está fazendo as modificações das agências da Cefaz. A gente tem que comprar mobília e tudo mais. Olha como que é um termo de referência. É um documento extenso, chato, com um monte de requisição, requisitos, todos os requisitos. É um documento muito chato de fazer. Olha lá, rodapé, piso vinílico, tem o piso vinílico de Balsas, de Caxias, tem que ser 65,26 metros quadrados. Olha como que é chato isso aqui.
É um documento chato. Pensa no termo de referência como um documento chato, com os parâmetros, a parametrização de tudo. Isso tudo está no termo de referência, beleza? Olha como que é chato. Entenderam aí o termo de referência? Um estudo técnico preliminar não é assim. O ETP está mais voltado ali para entender suas dores. O ETP vai mostrar suas dores ali. O TDR, o termo de referência, não. O termo de referência vem com os parâmetros e tudo mais. Ó, TDR. ETP e logo na sequência TDR. Vamos ver as definições? Ó, começa com ETP, Estudo Técnico Preliminar. É um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento. Começa assim, porque... E aí não tem muito o que discutir, porque se você olhar preliminar, você vai botar preliminar como segunda etapa? Sim ou não? Não. Você vai botar preliminar como primeiro, tá? Então já começa esses macetinhos para não dar treta. ETP, preliminar o primeiro. E aí o que é o preliminar? Um documento da primeira etapa da contratação e tudo mais, caracteriza o interesse público, a melhor solução, você vai contar a dor, vai ver como que vai resolver, vai dar base e tudo mais. Esse é o ETP. Agora eu quero ver o TDR, que é um documento chato. Por quê? Porque eu faço TDR aqui. É uma dor minha fazer esse TDR, cara. É difícil. Então, ó, TDR, documento necessário para a contratação que deve conter os seguintes parâmetros e elementos. O que tem que ter? Definição do objeto, que a gente viu lá, a fundamentação da contratação, descrição da solução como um todo. O que mais? Eu quero as coisas chatas aqui. Requisitos. Lembra que eu mostrei para vocês os requisitos? Eu mostrei um monte de requisito lá para vocês. Ixi, cadê? Até sumiu aqui. Olha lá, os requisitos. A cadeira tem que ser assim, assado. Esses requisitos todos estão no ETP. O modelo de execução. Cara, tudo. Modelo de gestão, critério, forma, estimativa, adequação. Eu acho que vocês têm que dar uma lida boa nisso aqui, porque tá ipsis literis no edital. Essas partes aqui, se eu não me engano, o termo de referência tá, não estou lembrando agora, mas o ETP tá ipsis literis. Isso aqui faz parte da 14.133, que tá em direito administrativo. Então tudo aqui pode cair, tanto em obra quanto lá na 14.133. E aí vem quem depois? A gente já viu o ETP, que é o primeiro, preliminar primeiro, depois vem o TDR, depois vem o anteprojeto, que é evidentemente antes do projeto. Então não tem muito o que inventar. Se você for fazer a linha do tempo, quem que você vai botar? O primeiro, o preliminar, o ETP. Em segundo, o termo de referência. Em terceiro, o anteprojeto. Por que o anteprojeto? Porque vem antes do projeto. Você vai botar o anteprojeto antes do termo de referência? Não. Você vai botar o anteprojeto antes do ETP? Não. Você vai botar o anteprojeto antes do projeto. Olha lá, um monte de macetinho, né? Você vai só criando isso aqui. Beleza. Então, o básico vem antes do executivo. Você vai botar um básico lá no final? Não, eu estou ensinando como monta essa linha do tempo aqui. O básico vem antes do executivo. E aí, depois do básico, vem o executivo. E aí, depois do executivo, você vai executar a obra. Pronto. A única coisa que pode gerar de dúvida é o termo de referência. Onde entra o termo de referência? O termo de referência não vai vir antes do projeto, porque antes do projeto vem quem? O anteprojeto. Beleza? Então, estamos caminhando aqui. Já vimos o que é ETP, já vimos o que é um termo de referência e estamos caminhando para o anteprojeto, que é antes do projeto. Você vai dar as diretrizes do projeto. Não tem muito o que inventar. Só que o anteprojeto tem um monte de definiçãozinha que tem que saber. Então, anteprojeto, peça técnica com todos os subsídios necessários. Aqui, olha que coisa diferente. A elaboração do projeto básico, que deve conter no mínimo essas coisas. O prazo da entrega, as condições, a justificativa do programa de necessidade e um monte de coisa estética, parâmetros de adequação, proposta.
bastante coisa. Levantamento topográfico, esse aqui eu já vi cair na VUNESP, se eu não me engano. VUNESP ou FGV, mas eles já perguntaram. Levantamento topográfico, tá onde? Levantamento topográfico é um dos requisitos mínimos do anteprojeto. Beleza? Memorial descritivo, tem que saber isso aqui, tem que saber. E aí, depois do anteprojeto, vem quem? O projeto. Lembra? Antes do projeto, depois o projeto. O projeto básico vem antes ou depois do executivo? Se é básico, vem primeiro. Você tem que fazer o básico primeiro para depois o executivo, tá? E aí, projeto básico. Conjunto de elementos, tal, tudo mais, necessário, suficiente, com nível de precisão adequado para definir e tudo mais. E vamos ver o executivo para ver as coisas diferentes. Executivo, conjunto de elementos necessários. Conjunto de elementos necessários. Olha como começa o projeto básico, a definição do projeto básico. O projeto básico é um conjunto de elementos necessários. E o projeto executivo é um conjunto de elementos necessários também e suficientes. Conjunto de de elementos necessários e suficientes. Então, pode cortar isso aqui. Isso aqui não me ajuda em nada a diferenciar projeto básico de executivo. Não ajuda em nada. Então, pode cortar, não precisa nem ler isso. Então, começa aqui, ó, nível de precisão adequado. Nível de precisão adequado para definição e dimensionamento da obra. Tá. E o executivo? Lembra que eu quero já começar daqui? É para execução completa da obra, com detalhamento das soluções previstas no projeto básico. Se cair essa definição aqui, só a definição, porque eu acho que eles podem fazer uma questão assim, pegar as definições e fazer um embaralhamento ali com as respectivas denominações. Olhou isso aqui, execução é o projeto executivo, pô. Elementos para execução e tudo mais, beleza? Vamos seguindo aí. Matriz de risco, deixa para a gente falar daqui a pouco. E aí vem para a nossa gloriosa contratação integrada. O que é a contratação integrada? Regime de contratação de obras e serviços de engenharia que o contratado ele vai fazer o projeto básico e executivo. Olha que loucura. Estranho, né? Ele já faz os dois, o básico e o executivo. E aí já arredonda ali. Então, você é da administração pública. Você está fazendo TDR e tudo mais. Quem faz o TDR? É você na contratação integrada? É você, administração pública, ou a empresa que vai ser contratada? Você é administração pública. Mas na contratação integrada, é o contratado que elabora esse projeto básico e o executivo. É um pacote completo ali. E na semi-integrada, ele só desenvolve o executivo. Olha a diferença entre a integrada, que é integral, e, entre aspas, né, integrada, que integral é outra coisa. E a semi-integrada é o projeto básico. Isso aqui é a grande diferença entre a integrada e a semi-integrada. É o projeto básico, beleza? Vamos para as questões aqui. E aí, a gente tem aqui, ó, documento elaborado pela administração pública para a contratação de bens e serviços que deve conter os parâmetros e elementos. Falou de parâmetro, me dá até arrepio. Por quê? Porque é o que eu faço aqui. É aquele documento chatíssimo, gigante. Tem TDR, que é o gabarito, de 100 páginas, 200 páginas. Meu Deus, cara, eu faço tanto de obra quanto de serviço de tecnologia da informação. Cara, não gosto nem de lembrar disso aqui. E eu tô batendo nessa tecla para que vocês lembrem dessa minha dor. Aí vocês vão lembrar de mim no TDR lá e vocês não vão errar, não. Beleza? Então vamos seguir, continuar fazendo mais definições aqui. Pregão. Modalidade de licitação obrigatória
para aquisição de bens e serviços. Já vimos, né? Menor preço ou maior desconto. Já vimos. Já vimos o pregão. Então, volta para ver mais coisa aqui. Matriz de risco. O que é uma matriz de risco? Cláusula contratual, definidora, blá, blá, blá. Já fiz uma matriz de risco? Já. O que é isso? Como que eu fiz matriz de risco aqui na Cefaz? A gente ia fazer uma contratação e aí a gente começou a fazer um brainstorm. O que é um brainstorm? Sentou todo mundo que ia participar da contratação e falou, cara, o que pode acontecer? O que pode acontecer para dar problema nessa contratação? Cara, pode acontecer isso, isso, isso. Realmente, se acontecer isso, isso, isso que você está falando, de quem vai ser a responsabilidade? Vai ser dessa contratada que a gente vai contratar ou nossa da administração pública? Cara, isso aqui eu acho que é nossa. Em qual peso? Qual nível? E vai criando uma matriz. Para cada problema, a gente vai indicando, ó, se acontecer isso, não, isso aqui, essa pessoa é responsável. O contratado é responsável. Beleza? Por exemplo, aqueles problemas que tenham seguro, e isso já caiu. O que é um problema que tem seguro? Às vezes, você já está segurado, mas para ter o seguro, você tem que pagar o prêmio do seguro. Então, sempre que tiver seguro aquele problema, um seguro tal, a gente joga para o contratado, para desonerar a administração pública. Porque se der o problema e o seguro tiver que agir, vai ter que pagar pelo prêmio do seguro. E a gente deixa para o contratado, beleza? Então, preferencialmente, se tiver seguro, a gente joga lá para o contratado, tá? Nessa matriz de risco. Então, vocês já entenderam o que é matriz de risco. A gente vai botando esse risco 1, risco 2, risco 3, qual é a chance? Beleza, se acontecer, quem é o responsável? Não, esse aqui é o contratado, com certeza. Ah, não, outro risco. De ninguém querer utilizar o sistema. Aí é da administração. E o que faz? Então, isso que é matriz de risco. Geralmente eu faço aqui também. Beleza? E aí já falamos de contratação, já falamos dessa parte toda. Deixa eu ver se tem mais alguma questãozinha desses temas aqui para a gente fazer. Pregoeiro, já falamos. Isso aqui não. Não. Então vamos seguir. Vamos seguir para dar tempo de a gente falar de mais coisa aqui. Outra coisa que eu quero que vocês vejam na lei. Na lei, a gente tem as modalidades de licitação, que estão aqui, ó, as modalidades de licitação da 14.133. Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Essas são as modalidades, tá? E aí diálogo competitivo é nova, entrou aí, pregão tinha a própria lei e agora foi anexada na 14.133, conseguiu entrar para a lei. E a gente tirou aí tomada de preço, tirou convite, não tem mais. E são essas modalidades. Cuidado para não confundir modalidades de licitação com procedimentos auxiliares. Temos procedimentos auxiliares, e aí no curso a gente vai dar completão disso daí. Credenciamento é um procedimento auxiliar. Pré-qualificação é um procedimento auxiliar. Procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço, registro, tudo isso é procedimento auxiliar. Por exemplo, pré-qualificação. O que é pré-qualificação? Você já sabe onde você acha pré-qualificação. Qual é o artigo da lei? Me ajuda aí. Qual é o artigo da lei que eu acho tudo de definição? Quem lembra? É o artigo 6º. Lembraram aí? Artigo 6º tem todas as definições. Então, procedimentos auxiliares. Lembra lá? Credenciamento, pré-qualificação, sistema de registro de preço. Ele vai explicando. Pré-qualificação, por exemplo,
procedimento seletivo prévio à licitação, ou seja, está nem tendo licitação, nem tem licitação, convocado por meio de edital destinado à análise das condições de habilitação total ou parcial dos interessados no objeto. Olha que interessante, pré-qualificação não tem licitação. E aí você, a administração pública, lança um edital e aí você convoca as pessoas para se habilitarem. O que é se habilitar? Entregar a documentação. Leva as suas certidões de negativas, leva a certidão de FGTS, leva a certidão da Caixa, leva um monte de certidão, que eu também faço habilitação aqui, é um monte de certidão que a gente pega, e aí você leva esse monte de certidão e você não vai participar de uma licitação. Por que você faz isso? Por que eu vou sair da minha casa na segunda de manhã com minha pastinha e vou lá na administração pública entregar um monte de certidão para que eu seja habilitado? Não entra na minha cabeça. Mas aí depois que eu comecei a entender, aí vi que é muito interessante se pré-qualificar mesmo sem ter licitação nenhuma. Por quê? Porque a pré-qualificação tem âmbito de coisa julgada administrativa. Ou seja, se você foi pré-qualificado, ou seja, se você foi habilitado na pré-qualificação, depois a administração pública não pode indicar que você foi negado. Então, é uma coisa julgada. É a primeira coisa boa da pré-qualificação. Ou seja, você está fazendo nada, e aí eu falei de pegar a pastinha e ir lá, claro que é em âmbito figurado, porque hoje tudo é online e tudo mais. Então, vale muito a pena. Existem licitações que são destinadas só a quem é pré-qualificado. É um outro benefício de fazer uma pré-qualificação. Então é interessante, porque às vezes é muita documentação e você já se antecipa. Esse é um dos objetivos da pré-qualificação. E a pré-qualificação é um procedimento auxiliar, não é uma modalidade de licitação, tá? Por favor. Mas isso a gente fala melhor do curso e tudo mais, não é o objetivo hoje, só estou pegando alguns contextos aqui gerais da nova lei de licitação. Vamos falar de coisa legal agora. Aqui vai começar a parte boa da lei de licitação e a parte de reequilíbrio, reajustamento, tá de maneira expressa no edital e é um assunto chato. Era um assunto chato, a partir de agora vai ser o assunto que vocês mais vão gostar da lei, vão conseguir explicar esse negócio, beleza? Qual é a diferença entre reajustamento e repactuação? A gente vai trocando ideia aqui. Quero saber onde está isso aí. Se você quiser a definição, está lá no artigo 6º, e a parte de explicação, de repactuação, está ao longo da lei ali, e eu trouxe aqui para vocês também. Então, a primeira coisa, reajustamento é gênero. Repactuação e reajustamento em sentido estrito é espécie. Então, repactuação é um tipo de reajustamento. Reajustamento em sentido estrito é um tipo de reajustamento. Beleza? Entenderam aí? E aí, no artigo 25, parágrafo 8º, a gente tem nas licitações e blá, 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 e blá, 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 o critério de reajustamento será por reajustamento em sentido estrito ou repactuação. Provando, ou seja, o parágrafo 8 do 25 está provando que reajustamento é gênero e reajustamento em sentido estrito e repactuação são espécies, tá? E aí vamos lá para as definições. Vamos lá para as definições. Eu tenho aqui reajustamento em sentido estrito, lá no próprio artigo 6º, e tenho repactuação, um embaixo do outro, tá? Tanto que ele não bota sozinho reajustamento, tá? Ele bota reajustamento em sentido estrito. Por quê? Porque reajustamento sozinho é gênero. Daí eu posso ter as duas espécies, ou repactuação ou reajustamento em sentido estrito.
O que é reajustamento em sentido estrito? É a forma de manutenção do equilíbrio econômico do contrato, ou seja, aconteceu alguma coisa que eu tenho que reequilibrar o contrato. Não é para favorecer a administração. Não é. É para favorecer o contrato, beleza? Então, tem a ver com índice de correção monetária. As coisas ficam mais caras ao longo do contrato. Às vezes, eu sou uma empresa que eu quero participar da licitação e eu apresento a minha proposta, falo, ó, vai custar tanto. Mas o meu fornecedor está ficando mais caro por causa da inflação, por causa da correção monetária. Então, nada mais justo do que isso ser corrigido ao longo do contrato. A pergunta que eu vos faço é, se eu tiver esse índice de correção, esse reajustamento no contrato, eu preciso de aditivo contratual? Sim ou não? Eu quero reajustar em sentido estrito por causa da correção monetária. Então, uma coisa que era 10 vai virar 11 por causa do índice de correção monetária. Essa coisa de sair do 10 e virar 11 precisa de aditivo contratual? Não. A Lígia botou aí, apostilamento resolve para a gente. Então, apostilamento, o que é apostilamento? Eu botei aqui? Botei. Apostilamento. Documentar modificações que já estavam abarcadas no contrato. Ou seja, não precisa de um aditivo contratual, só apostilar. É um mero apostilamento. Que é o quê? Só documentação daquilo que já estava abarcado. Tá? Então, reajustamento e repactuação não precisam de aditivo contratual. Podem ser feitos por apostilamento. Tá? Então, vamos voltar aqui. Falou de índice de correção monetária, já bota reajustamento em sentido estrito aqui. E além disso, ele está falando que você pode utilizar um índice específico ou setorial. Por quê? Porque às vezes você está num contrato ali que é muito específico de alguma classe ou de algum tipo de produto e tudo mais, que é muito específico. E aí você pode sim usar esse índice mais específico. Então já entendemos que reajustamento em sentido estrito tem a ver com correção monetária e inflação, índice. Você vai reequilibrar dessa maneira. E repactuação. Repactuação também é para equilibrar o contrato, também é focado no contrato e não para favorecer ninguém, mas é para serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra. Então, você tem lá vários serviços de mão de obra, talvez segurança, tem vários serviços de mão de obra. Então, repactuação tem a ver com alguém prestando serviço contínuo de mão de obra. Vocês viram a diferença? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dois são para reequilibrar. Os dois são focados lá no equilíbrio econômico e financeiro. Mas uma coisa é para inflação e outra tem a ver com mão de obra. Então, segurança, tem vários serviços de mão de obra. Só que esses funcionários, por exemplo, eu contratei uma empresa. Fala o nome de uma empresa aí. CRF. Eu contratei a empresa CRF. Falei essas 3 letras aleatórias. CRF. Contratei a empresa CRF. Tá. Aí, a empresa CRF falou, cara, beleza, eu vou fazer o serviço para vocês tranquilo, sem problema nenhum. Por esse preço X aqui, eu vou prestar o serviço de mão de obra para vocês de segurança. Vai ser 100 mil por mês, tá bom? Tá ótimo, fechamos. Tá. Aí, o que aconteceu um tempo depois? Um tempo depois, veio uma convenção coletiva da galera da segurança que aumentou, ou da enfermagem, não teve da enfermagem? Hoje, não sei do que foi, não sei qual foi a classe, mas teve uma convenção coletiva falando que o salário do segurança não pode mais ser 1.500, agora tem que ser 2.000, não sei quanto que é, ou 3.000, agora o salário de segurança tem que ser 3.000.
Isso aí era uma coisa que não estava prevista antes. Então, a gente tem que repactuar. Beleza? Eu botei até o C aqui para vocês conectarem repactuação com coletivo e convenção. Viu? Convenção, coletiva, salário do povo aumentou. Isso aí. Então, o salário do povo aumentou. O empresário que está prestando serviço lá para a administração pública vai sofrer. Então, precisa de um reequilíbrio. Vira a diferença entre reajustamento em sentido estrito e repactuação? E aí, a gente tem umas regrinhas. Lá no artigo 135, ele fala: a repactuação deverá observar um intertício mínimo ali, um término mínimo de 1 ano, contado da data da apresentação da proposta ou da data da última repactuação. Então, se eu apresentei a proposta, cuidado, não é da assinatura do contrato, não é. Se eu apresentei a proposta, sei lá, em 20 de outubro, apresentei a proposta e eu assinei um contrato com a administração pública, sei lá, somente em 1º de junho, pronto. Eu apresentei a proposta em 20/10, só fui assinar o contrato em 1º de junho. Quando pode ter a primeira repactuação? Primeira repactuação pode ser em 20/10. Aqui pode ser 24 e aqui pode ser 25. Beleza? E aí teve aqui a repactuação. Tá bom. Só que logo na sequência teve um outro acordo coletivo. Eu posso logo na sequência fazer uma outra repactuação? Não. Eu tenho que esperar pelo menos até 20/10 de 2026. Era isso. Era isso que era a minha preocupação com vocês entenderem perfeitamente. A repactuação deverá blá blá blá. Ué, já botamos esse aqui, foi repetido. A repactuação será precedida de solicitação do contratado. Isso aqui é outra grande diferença. Eu tenho reajustamento em sentido estrito e eu tenho repactuação. Na repactuação, para ter a repactuação, o contratado, a empresa CRF que está prestando serviço de segurança, precisa pedir, solicitar. Precisa. Num reajustamento em sentido estrito, que é justamente aquela que a gente corrige monetariamente com os índices, precisa o contratado pedir? Não. E até de bom tom que seja feito o apostilamento do índice de correção monetária sem precisar pedir. Beleza? Então, o reajustamento não precisa pedir, solicitar. Não precisa. Ficou estranho aqui, tá bom. Solicitação, não. Solicitação, sim. Viram aí? São duas coisas interessantes. O que mais? Vamos ver se tem mais coisa interessante aqui. Não, de reajustamento e repactuação era isso. Deixa eu ver se tem questão. Deve ter questão aqui. Essa aqui a gente já fez. Essa aqui não. Respeito pregão já fizemos. Tá. Essa aqui, pronto. Ó, município, após regular procedimentos licitatórios, celebrou contrato de serviço contínuo com mão de obra. Serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva. Tem que falar de dedicação exclusiva, tá? De mão de obra, pode ter o quê? Repactuação, que é isso que a gente está falando aqui. Mas durante a execução, passados mais de 10 meses do início do ajuste, o contratado alega que está ocorrendo desequilíbrio econômico e pretende a repactuação dos termos do contrato. Então vamos ver aí. A letra A.
A lei não prevê repactuação. Claro que prevê. Claro que prevê. Falou que só tem reajustamento em sentido estrito? Não, claro que tem repactuação. Letra B. Poderá haver repactuação uma vez que já passou o prazo de 6 meses. Não, qual que é o prazo para você repactuar? 1 ano. Então não é nada, tem nada que ver 6 meses aqui. Preciso esperar 1 ano. 1 ano do quê? Ou da apresentação da proposta ou da última repactuação. Letra C. A repactuação poderia ocorrer apenas na hipótese de contratação de bens decorridos mais de um ano. Não, é para serviço de mão de obra, prestação contínua com dedicação exclusiva. Letra D. A lei prevê, sim, a possibilidade de repactuação, mas apenas depois de 1 ano. Contado da onde? Da apresentação da proposta. Olha que eles vão botar na nossa prova, eles vão botar da assinatura do contrato. Você pode apresentar a proposta que era quando você sabia... Tipo, se eu estou apresentando minha proposta aqui de 100 mil por mês, eu falo, olha, você só precisa me pagar 100 mil por mês. Passaram-se 6 meses, eu assinei o contrato, já está desregulado. Mas eu, claro, preciso esperar 1 ano da apresentação da proposta. Não é da assinatura do contrato. Beleza. Então tá certo essa daí, que ele botou certinho a apresentação da proposta. E a letra E. A lei prevê repactuação que pode ser concretizada a qualquer momento. Não é a qualquer momento. Tem um prazo mínimo de 1 ano. Ou da apresentação da proposta, ou da última repactuação. Beleza? Então essa aí já foi. Tá, essa aí já foi. Vamos ver mais coisa aqui do nosso papo aqui. Repactuação já foi. Alteração contratual. Vamos ver mais uma coisinha aí. Alteração contratual. Tá lá no artigo 124. E será que isso aqui é importante? Porra, não, não é não. Claro que é muito importante. É um dos artigos mais importantes. Quais são os 2 casos de alteração contratual? Deixa eu abrir a lei com vocês para a gente trocar ideia em cima da lei. 124, lá embaixo. Pronto, estou aqui no 124. Olha só, os contratos poderão ser alterados? Sim. Em 2 casos. Olha lá, o artigo 124 tem só o inciso 1 e o inciso 2. Então, são 2 casos de alteração. O primeiro é unilateralmente pela administração. Então, é goela abaixo ali, é unilateral o negócio, sem desenrolo. E no item 2, temos por acordo entre as partes. Pode ter unilateralmente pelo contratado? Não. Não tem unilateralmente pelo contratado. Tem unilateralmente pela administração e por acordo. Acordo entre as partes? Quando conveniente, quando necessário, para restabelecer, lógico, entendi. Se tiver um acordo ali, vai dar certo, do jeito que for. As 2 partes querem, cara. Agora, o que eu quero que vocês prestem mais atenção é quando é unilateral. Só a administração quer. Quando quais são esses casos unilaterais? Letra A e letra B. Estamos escutando aí? Tá tudo certo aí, galerinha? Estão vivos? Então, beleza. Tá acabando já. Fiquem tranquilos. Já vai dar para sair para fazer as coisinhas aí. O filho tá chorando. O meu tá aqui, ó. O meu tá aqui do lado. Tá todo mundo assim naquela loucura, né, cara? É loucura mesmo. Vambora. Tá todo mundo junto na loucura. É filho chorando, filho pedindo para sair. Fica tranquilo, vai dar certo. Fala pros meninos, pras meninas que tá acabando já. Ó, unilateralmente, quando 2 casos unilaterais.
quando houver modificação do projeto ou das especificações. Então, eu tenho modificação de projeto e especificação é quantitativo ou qualitativo? É quantitativo ou qualitativo? Quantitativo é valor. E aí ele fala quantitativo aqui embaixo. Então, aqui em cima é o quê? Qualitativo. Então, a administração pode alterar unilateralmente, valeu, Flávia, tamo junto. A administração pode alterar unilateralmente, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Pode ser os dois casos, tá? Quantitativo ou qualitativo, beleza? E aí foi isso que eu botei aqui. Aqui de cima, quando houver a modificação, qualitativo. De baixo, quantitativo. E ele botou aqui. Belezinha? E aí, se você for descendo, estou lá na alteração contratual, passei pelo 124, estou no 125. Olha o que ele vai falar no 125. Nas alterações unilaterais, que eu já sei que é o inciso 1, que pode ser quantitativo ou qualitativo. Quantitativo ou qualitativo. O que tem? O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25%. E aí, ele está falando lá do unilateral, lembra? Então, unilateralmente, a administração pode aumentar ou reduzir até 25% do valor inicial atualizado no contrato, que se fizerem nas obras. Então, obra, você pode ou aumentar ou diminuir 25%. Tá? Nos serviços ou nas compras. Então, obras, serviços ou compras. Tá? E no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para o acréscimo é de 50%. Então, eu posso aumentar o valor unilateralmente pela administração, goela abaixo, em 20% de obra. Eu aumentei 20% em uma obra. Posso sim ou não? Bora, galera. Posso. Eu posso aumentar 30% em uma obra? Não. Eu posso aumentar em 40% em um serviço de reforma? Sim. Beleza? Então, estamos conversados desse aumento, redução aqui do 125. Se vocês forem olhar lá na lei, eu estou vindo bem bonitinho aqui, passando por vocês, tá? Tem alguns que você está pulando. Os que eu estou pulando são bem simples de entender. Por exemplo, no 126 ele fala: as alterações unilaterais, ou seja, aquelas goela abaixo do inciso 1, não poderão transfigurar o objeto da contratação, ou seja, modificar tudo. Transfigurou o negócio, não pode. Eu vou botar aqui para vocês, vocês já sabem, é só pegar na lida. E se cair na prova, vocês vão matar, beleza? Então, eu sempre trago aqui o que vai agregar e não ficar enchendo linguiça como eu vejo por aí. A pessoa dá aula de 7 horas falando o óbvio. 133, continua lá na alteração. Nas hipóteses em que for adotada contratação integrada ou semi-integrada, contratação integrada é quando o contratado elabora o quê? Contratação integrada, o contratado elabora o quê? Projeto básico executivo, perfeito. E na semi-integrada? Só o executivo. Então, na semi-integrada, ele só faz o executivo que eu já expliquei, depois vocês assistam lá no YouTube, podendo voltar. Na integrada, ele faz os dois, o básico e o executivo.
O 133 está falando que especificamente nesses dois casos que a gente tem que ter muita atenção. Por que a gente tem que ter muita atenção? Porque você está dando ouro para o contratado. Você está transferindo uma responsabilidade que na teoria seria tua da administração para o contratado. Então, estamos em um momento de tensão. Pô, ele vai me entregar, inclusive o projeto básico, olha a integrada. Ele entrega para você o projeto básico da tua obra. Olha que loucura. E aí, nesses casos, é vedado alterar valor contratual, tá? Ué, mas a gente viu lá 25% e tudo mais. Não pode se for contratação integrada e semi-integrada. Só pode se for na contratação integrada e semi-integrada. Para quê? Restabelecer equilíbrio econômico financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. Estou falando exceções aqui. Caso fortuito ou força maior. Então teve uma baita chuva. Ah, mas é contratação integrada. Mas teve uma baita chuva. Foi uma coisa diferente. Que não estava programado pela natureza, sei lá. A 2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração, desde que não decorrente de erro ou omissão. Ou seja, aqueles do artigo 125. Então, vamos lá, serviço de contratação integrada. A regra é, eu posso modificar? Não. Essa é a regra. Não posso. Mas eu tenho exceção. Se for para alteração, aquela alteração unilateral pode? Depende. Se for um erro do contratado, eu não posso. Por que do contratado? Porque ele que está fazendo o projeto básico executivo. Então, olha que loucura. Ele fez um projeto básico errado. E eu, administração, estou pedindo para aumentar o valor que eu vou pagar para ele? Então não tem lógica isso, tá? É esse que é o contexto. O contratado elaborou o projeto básico, fez uma besteira lá, e eu, administração, vou pedir unilateralmente para pagar mais por causa do erro dele? Não, não pode. Agora, se ele fez tudo bonitinho, ajeitadinho, aí sim você pode pedir, tá? Necessidade de alteração no contrato, e aí tem algumas outras exceções aí. Mas já dá, deixa eu ver se já dá pra gente fazer uma questão aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu botei a questão aqui. Vamos tentar fazer essa aqui. Sobre os contratos administrativos, formalização, blá, 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 blá. O contrato deverá conter cláusulas que... Ah, esse aqui eu não falei ainda não. Espera aí. Registros que não caracterizam a alteração do contrato. Pode ser realizado por simples apostila. Ah lá, o apostilamento que eu falei. O que é o apostilamento? Eu não vou fazer um aditivo contratual. Cadê minha repactuação e meu reajustamento? Tá aí. E aí ele vai dar outras indicações. Deixa eu ver aqui se eu botei. Não botei. Galera, tá chegando no final da aula. Eu vou ter que sair daqui a pouquinho. Eu tinha programado 1 hora. Eu vou falar só sobre sobrepreço e superfaturamento e a gente termina por hoje. Depois a gente pode botar outra semana que vem, degustação gratuita, pra gente continuar falando disso aqui, tá? Deixa eu só finalizar por hoje aqui com sobrepreço e superfaturamento, que era uma coisa que eu tinha programado para falar com vocês. E é uma coisa que os órgãos de Tribunal de Contas, tanto TCU, TCE, amam. Isso aqui é relevante. Então você acha onde a definição de sobrepreço? Em qual artigo? Artigo 6º. E a definição de superfaturamento? Onde? No artigo 6º também. Beleza? Então, qual que é a diferença entre sobrepreço
e superfaturamento. É muito simples. Professor, desculpa se estou viajando, mas o TCE São Paulo pode cobrar a própria jurisprudência acerca desses temas. Pode, mas pode porque lá em obra ele não colocou especificamente a 14.133, não foi? Ele foi jogando temas lá. Mas eles vão cobrar aqui a 14.133. Vão cobrar aqui a 14.133. Eu falo para vocês tomarem cuidado, cara. Porque não é o TCE São Paulo que vai cobrar. É a VUNESP, tá? E a VUNESP tem um banco de questões específico. Cuidado para não viajar muito, mano. A verdade é essa. Ó, qual que é a diferença entre sobrepreço e superfaturamento? Sobrepreço é quando o preço já é orçado com problema. Então, quanto custa essa banana? R$1.000. Que isso? Ou seja, na hora de fazer o orçamento lá na licitação, já vem com preço maior. No superfaturamento, não. Superfaturamento, a gente tem o preço certinho, bonitinho. Eu pego lá a licitação, o preço orçado de um computador é de 4.000, 5.000, sei lá. Se eu pego no sobrepreço, o preço desse mesmo computador está lá 27.000. Isso é sobrepreço. Um computador que vale 5.000 está lá como 27.000. Isso é sobrepreço. E superfaturamento? Eu pego lá o documento e está lá 5.000. Certinho o valor, você vai na OLX, você vai no Mercado Livre. Pô, tá batendo, bonitinho o preço do computador. Então, o que é superfaturamento? É um dano provocado ao patrimônio da administração. Por quê? Medição de quantidades superiores efetivamente executadas. Então, eram 10 computadores, você botou 20. Isso é superfaturamento. Deficiência na execução. Então, que resulte em diminuição de qualidade. Olha isso. Está em dúvida entre superfaturamento e sobrepreço? Coloca superfaturamento. Porque tem várias chances de ser superfaturamento. Praticamente tudo é superfaturamento. A única coisa que é sobrepreço é quando você vai orçar o preço lá por um valor maior. É isso, tá? Então, fez de maneira ineficiente e piorou a qualidade, é superfaturamento. Fez alteração nos orçamentos de obra e serviços de engenharia que causou desequilíbrio, superfaturamento. Alterou cláusula que deu treta, superfaturamento. Então, tudo é superfaturamento. As que eles mais cobram são essas aqui, ó. Deficiência na execução que reduziu a qualidade, porque a galera tem uma ideia errada de superfaturamento. A galera acha que superfaturamento é sobrepreço. Falou, porra, esse computador aqui está superfaturado. Não, está com sobrepreço e não superfaturado. Ele está superfaturado se você teve deficiência na execução, se você mediu a quantidade superior à indicada. Beleza? Entendemos isso daí? Ó, eu venho aqui e te pergunto. Considere a empresa mais construção contratada, blá, 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 realizou alterações no orçamento de obras, causando desequilíbrio. Pô, não tem a palavra preço orçado aqui. Se você só vai colocar essa letra A se tiver preço orçado. Não tem. Então, isso é o quê? Superfaturamento. Reajustamento a gente já sabe, a gente já viu isso aí. Belezinha? Então, galera, porra, aula corrida aqui. Eu quis mostrar para vocês um pouquinho de como funciona o acelerador. Lá no acelerador, eu vou apresentar para vocês. Segunda-feira, é um baita lançamento. Segunda-feira, 8 horas da noite. É uma turma fechada. Não tem vaga para todo mundo, porque... Deixa eu ver se tem alguém de acelerador aqui. Quem é de acelerador ou da mentoria, fala eu aí, só para eu ver quem está aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se tiver nossos alunos aí, se for todo mundo novo, melhor ainda. Só a galera nova. Olha lá.